Olá! Estamos de volta para mais uma aula do projeto Crazy English. O assunto de hoje é Present Perfect. Esse tempo que assusta a gente, brasileiro, mas tudo bem, hoje vocês vão entender essa merda. Primeiro de tudo, vamos deixar claro aqui que não tem errado, não tem certo. O britânico adora usar o present perfect, o americano odeia usar o present perfect. Simples assim, eles dois falam inglês, um usa, o outro não usa e tá tudo certo, tá tudo bem, tá correto. E mesmo em português a gente tem esse negócio de não usar umas coisas que os portugueses lá do Portugal usam, não usam, mas a gente também tá correto, eles também estão corretos. Inclusive eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre as diferenças do inglês britânico e do inglês americano quando se trata de Simple Past e Present Perfect. Agora eu não sei vocês, mas eu adoro saber a origem das coisas porque faz eu entender muito melhor as coisas. Eu acabei descobrindo que antigamente eles usavam o Present Perfect como um simples adjetivo. Por exemplo, eles diziam, ela tem um braço quebrado. Eles falavam em inglês. She has a broken arm. Eles falavam dessa forma, broken arm. Veja que broken nada mais é do que o particípio do verbo to break. Com o tempo, eles foram mudando a ordem dessa frase, tanto que ela ficou She has broken an arm. Ela quebrou um braço. Essa frase tem o mesmo significado do que ela está com o braço quebrado. Ou seja, uma ação presente, está ocorrendo agora. É uma verdade. Por isso, o present perfect ele nada mais é do que um tempo presente. Só que qual é a nossa confusão com o português? Porque em português, para falar essa mesma frase, a gente usou o verbo quebrou. Ela quebrou um braço. Mas a gente quer dizer que o braço dela está quebrado agora. Então veja a diferença de como a gente pensa para o que a gente fala. A gente fala quebrou, mas a gente pensa que está quebrado agora. Bom, agora sabendo um pouco da origem, a gente vai ver como é que é a estrutura do present perfect. Como que a gente forma uma frase nesse tempo? Primeiro, a gente tem que pegar o sujeito, que pode ser qualquer um desses daqui. A gente vai usar o auxiliar have e depois a gente vai colocar o verbo no particípio passado. O particípio passado dos verbos regulares termina em ed, mas os verbos irregulares têm a forma do particípio diferentes. Então você precisa realmente gravar essa terceira coluna da tabela de verbos. Essa tabela eu vou disponibilizar no blog do Crazy English. Acesse aqui embaixo, tem os endereços e lá você vai poder baixar a tabela com os 100 verbos mais usados com o seu respectivo simple past e o particípio. Então, voltando aqui para a estrutura, sujeito, auxiliar have, mais o particípio do verbo. Esse auxiliar have, ele tem que ser conjugado para as pessoas, ou seja, I have. Mas se tratando de he, she, it, vai ser has. Então, he has, she has, it has. E depois o resto vai tudo ser have. Caso na frase afirmativa você queira contrair, o jeito de contrair o have é você tirar o ha, colocar um apóstrofe e só deixar o V. Então fica I've, que quer dizer I have. E se for fazer isso para o he, she, it, vai ficar his, porque o has você some com ha, fica só o S e você tem que colocar apóstrofe. Então fica his, she's, its. Veja que parece com o verbo to be, mas não é o verbo to be. Agora, na negativa, a gente vai colocar o not depois do auxiliar. É igual aos outros tempos verbais. Quando tem um auxiliar, o not vem depois dele. Então, vai ficar have not ou has not. Caso eu queira contrair, fazer o haven't e o hasn't, a única coisa que eu tenho que fazer é juntar tudo, pega o O, joga fora, põe uma apóstrofe no lugar. Agora, na interrogativa, também como os outros tempos verbais, você vai pegar esse auxiliar e colocar ele na frente da frase, antes do sujeito. Então, se eu quiser fazer uma pergunta, eu trabalhei? Eu vou falar o quê? Have I worked? Ela trabalhou? Has she worked? Lembrando que esse worked aqui, ele tá com ed no final porque ele é um verbo regular. Se ele fosse irregular, como é, por exemplo, o verbo to write, de escrever, ficaria have I written? Veja que written é bem diferente de write. E ele não é um verbo regular, por isso que não termina em ed. Você tem que realmente aprender aquela tabela.
Agora, em que casos que eu posso usar o present perfect corretamente? Caso 1, para falar das experiências que você já viveu durante a sua vida. Veja que o período é longo. Durante a sua vida é uma definição do present perfect, porque você nasceu lá no passado. Eu, por exemplo, nasci em 1985, tá lá no passado. Só que eu tô viva até hoje. Ou seja, todas as coisas que eu vivi na minha vida foi desde eu nascer até agora que eu tô falando com vocês. Um exemplo disso é I've been to New York once. I have been to New York once. Eu estive em Nova York uma vez. Se você perceber, não importa quando, porque eu não quero falar para você quando eu estive em Nova York, e sim que eu já estive alguma vez na minha vida. Caso 2, coisas que acabaram de acontecer. Por exemplo, viajei, voltei para casa e alguém me liga e pergunta assim: "Você está em casa?" Yes, I have just come back from Spain. Eu acabei de voltar da Espanha. Então, quando a gente quer usar esse nosso acabei, eu acabei de chegar, a gente tem que usar o present perfect com just. I have just come back from Spain. 3. Eventos que aconteceram no passado, mas que têm resultado no presente. Ou porque ainda é verdade, ou porque ainda acontece. Então, usando o caso lá do She has broken her arm, eu posso falar assim: She has broken her arm in 2 places. Ela quebrou seu braço em 2 lugares. E aí, quando eu falo essa frase, o que o nativo vai escutar? Que ela está com o braço agora quebrado. Ou seja, ela quebrou em algum momento aí, ou ontem, ou anteontem. Para mim não importa quando, eu não quero falar para ele quando aconteceu isso, mas sim que o braço dela está quebrado agora. Então, she has broken her arm in 2 places. A pessoa já logo vai entender que ela está com o braço quebrado agora. Um outro exemplo dessa frase é quando a gente usa o since ou o for. O since é desde e o for é durante um período de tempo. Por exemplo, I have worked as an air traffic controller since 2009. Ou seja, eu trabalho como controladora de tráfego aéreo desde 2009. Agora perceba o tempo que eu usei em português. Eu trabalho como controladora de voo. Apesar de no inglês eu falar I have worked. O quarto caso é um tempo não concluído. Por exemplo, hoje. O hoje ainda não acabou. Então, se eu estiver falando de hoje, eu posso usar o present perfect. Um outro caso seria usar com a expressão this morning, caso ainda seja esta manhã. Então, se eu usar essa frase, por exemplo, I have written a letter this morning. Eu escrevi uma carta essa manhã. Digamos que eu escrevi essa carta às 8 horas da manhã. E às 11 da manhã ainda, da mesma manhã, eu estou contando para outra pessoa que eu escrevi essa carta. Então, dessa maneira, eu posso usar o present perfect, porque eu estou num período de tempo que ainda não foi concluído. Eu ainda estou nele. E o quinto caso é para quando você quer dar uma informação, mas o que importa é a informação em si e não quando ela aconteceu. Por definição, o present perfect, ele é isso. Ele é você passar uma informação onde a ação do verbo ela é muito mais importante do que quando aconteceu. Porque se eu especificar quando aconteceu alguma coisa, eu tenho que usar o simple past. Isso vai ficar mais claro para vocês quando eu fizer o vídeo de comparação entre o simple past e o present perfect. Não perca! Então, nesse caso, eu poderia falar assim: I've collected plenty of information. Eu reuni um monte de informação. Eu reuni muita informação. Mas você quer dizer quando? Você consegue responder quando que eu reuni essas informações? Não. Por definição, eu tenho que usar o present perfect. E agora, um momento, qual é a música com YouTube? I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Então, gostaram da música? O que o U2 quis dizer com essa parte da música? I have run, I have
crawled. Eu corri, eu rastejei. Crawl é o movimento que as crianças fazem, sabe? Quando estão engatinhando. Então, engatinhar é to crawl ou rastejar. Aqui, o verbo run, ele é irregular, mas é run, run, run. Run, run, run. E o verbo to crawl é regular, por isso ele recebe somente o ed. E aí ele continua com I have scaled these city walls only to be with you. Ai, meu Deus, é muito romântico, não é? E o que ele disse foi: eu escalei esses muros da cidade só para estar com você, macho. Dom Juan de Marco. E ele fala: but I still haven't found what I'm looking for. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Found aqui é o particípio do verbo to find, encontrar. Nesse caso, ele também é um verbo irregular e consta naquela tabela que eu estou falando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e deixe aqui nos comentários uma frase usando o Present Perfect. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, também compartilhar nas suas redes sociais caso vocês tenham gostado e também dá um joinha aqui para mim. Se inscreve no canal para você receber em primeira mão todo o material que eu postar aqui. Agora a gente também tem o Instagram, que é @Projeto Crazy English. Também tem o site, que é www.crazyenglish.com.br. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!